Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, dando continuidade à reflexão do Evangelho diário, nós podemos ver que sábado foi o Evangelho da Transfiguração e Jesus subiu com Pedro, Tiago e João. E no Evangelho de hoje, descendo Jesus do monte, junto com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, ele encontra os outros discípulos e uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com Jesus. Esse é o Evangelho de hoje, iniciado no versículo 14 do capítulo 9 de São Marcos até o versículo 29. Então, Jesus chega, desce da multidão, encontra os demais discípulos, junto dos discípulos uma grande multidão e os escribas que discutiam com os discípulos de Jesus. A respeito do quê? A respeito de um jovem que era epilético e tinha um demônio. E os discípulos de Jesus tentaram expulsar esse demônio, tentaram tirar esse demônio do menino. E não conseguindo, o homem, ao ver Jesus, o pai do menino, grita, se tu queres e se tu podes, salva o meu filho, liberta o meu filho. E a partir do versículo 22 a gente vê a ação de Jesus. Versículo 22 do Evangelho de hoje. E muitas vezes, o pai do menino dizia, e muitas vezes o demônio atira o menino ao fogo ou nas águas para fazê-lo morrer. Mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós, o homem disse a Jesus. Então Jesus olha para ele e diz, então Jesus lhe disse, se tu podes, e Jesus afirma, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou, eu creio, ajudai a minha falta de fé. A gente diz isso na missa constantemente, Meu Senhor e meu Deus, eu creio, Mas aumenta a minha fé. Então, aquele homem disse com humildade, eu creio, mas aumenta a minha falta de fé, Aumenta a minha fé, ilumina a minha falta de fé. E Jesus já tinha dito algo parecido à irmã de Lázaro, quando Lázaro estava morto e Jesus chega e Marta diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, aquele homem disse, eu creio, mas aumenta a minha falta de fé. É como que ele tivesse dito assim, Senhor, eu creio, mas eu não sei se eu creio o suficiente. Eu creio, Senhor, mas a minha fé é tão pequena, Senhor, me ajuda. E Jesus, de repente, olha para ele e diz assim, vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixai-o e nunca mais entre nele. E gritando e agitando violentamente, o espírito imundo saiu e o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrera. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe os seus discípulos, aqueles que estavam ali naquele debate com os escribas, porque eles não podiam expulsar o demônio. Então, os seus discípulos perguntaram, por que não podemos expulsá-lo? E aí Jesus dá a máxima do Evangelho de hoje. Jesus respondeu, essa espécie de demônio não pode sair a não ser com jejum e oração. Então, meus amados irmãos, existem situações na nossa vida e existem casos de contaminação espiritual na vida de algumas pessoas que necessário é, quando a gente for orar por essas pessoas, a gente ter se preparado antes, ter jejuado antes, ter mortificado o nosso eu, tirado de nós os nossos pecados,
Ou seja, é necessário estar em estado de graça. Porque Jesus deixa muito claro, esse tipo de espírito, de demônio, só pode ser expulso com oração e jejum. Então, meus amados irmãos, que nós possamos aprender a viver em oração e também a jejuar. Estamos aí às portas da quaresma. Tempo oportuno de mortificação, de penitência, de oração, jejum e de esmola. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça e termos não somente a nossa fé aumentada, mas também a graça de podermos viver a prática, né, do jejum na nossa vida. Não somente para nós, mas para ajudar outras pessoas. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.